Sabe aquela sensação de que a vida está girando rápido demais? Ou que se conectar com as pessoas hoje em dia parece bem mais complicado do que antes? Pois é sobre isso que vamos conversar aqui, mergulhando de cabeça numa das maiores questões que existem. Afinal, somos nós que controlamos nossa realidade ou é ela que nos controla? E um bom ponto de partida para essa conversa é um sentimento que, olha, talvez muita gente já tenha tido. O amor e as conexões humanas parecem que mudaram de cara. Mas por quê? O que será que está acontecendo por trás disso tudo? E junto com essa mudança, muitas vezes vem uma ansiedade que não larga, uma preocupação constante com o futuro, com as nossas escolhas, com o mundo à nossa volta. No fundo, esses sentimentos tão íntimos, tão pessoais, na verdade, abrem a porta para um debate gigantesco. Será que estamos no comando das nossas vidas ou somos só um reflexo da época em que vivemos? Então, vamos começar explorando uma ideia bem forte. E se as nossas experiências, os nossos sentimentos e até as pessoas que amamos fossem, na verdade, definidos por forças muito maiores? Forças que estão totalmente fora do nosso controle? Olha que interessante. Pensadores como Simmel e Krakauer, lá atrás, mais de um século atrás, perceberam uma coisa chocante. A velocidade, o caos da cidade moderna, estavam literalmente religando os nossos cérebros. A gente estava ficando mais nervoso, mais distraído, sempre procurando o próximo estímulo. Pensa só no feed infinito das redes sociais ou no próximo episódio de uma série que já começa a tocar sozinho. Isso não é só diversão, é um treinamento constante para os nossos sentidos. A gente aprende a querer informação mais rápida, emoções mais fortes e tudo para ontem. E aqui está o pulo do gato. A lógica do entretenimento, tudo rápido, emocionante, sem muita complicação, não fica mais só nas telas. Ela vaza para tudo, para o nosso trabalho, para a política e sim, até para os nossos relacionamentos mais profundos. Tá, mas se a gente está nesse bombardeio constante de estímulos, como é que se faz para não ser simplesmente levado por essa onda? A filosofia clássica tem uma resposta surpreendente. Não se luta contra a estrutura de fora com liberdade total, mas sim com uma estrutura ainda mais forte, criada por nós mesmos. E é aqui que o filósofo Immanuel Kant entra com uma ideia que, olha, é bem radical. Ele diz que a disciplina não é uma prisão, é exatamente o contrário. É a ferramenta que nos faz superar nossos impulsos mais básicos e nos torna, de fato, humanos. Para Kant, como a gente vê aqui, não é só reprimir por reprimir. Não, é um processo, sabe? Começa com uma certa coerção, passa pela obediência, que leva ao desenvolvimento da razão e só então, no final, se chega a uma liberdade de verdade, uma liberdade com autonomia. É como construir a base de um prédio antes de subir as paredes. Ok, guarda bem essa ideia da disciplina, porque agora a gente vai virar tudo de cabeça para baixo. E se a resposta não estiver em controlar os impulsos para lidar com o mundo, mas sim em perceber que é o nosso mundo interior que cria tudo em primeiro lugar. Essa frase do neurocientista Joe Dispenza, nossa, ela muda o jogo completamente. Ela nos tira do banco do passageiro e nos coloca no volante. Não somos vítimas do mundo, nós somos os arquitetos dele. E a ciência por trás disso é fascinante. Dispenza explica que os nossos pensamentos geram uma química no corpo, e essa química cria sentimentos. Esses sentimentos, por sua vez, acabam influenciando nossos próximos pensamentos. É um ciclo. Se alguém fica preso num ciclo de pensamentos de medo, o corpo dessa pessoa vive num estado constante de medo, e a realidade ao redor vai refletir isso. Mas alguns cientistas levam essa ideia a um extremo ainda mais uau. E se não for só a nossa realidade pessoal que a mente cria? E se a própria existência do universo como um todo dependesse da consciência? Essa teoria, chamada biocentrismo, inverte tudo. Pensa assim, em vez de a vida ter surgido num universo que já existia, a teoria propõe que o universo só se torna real, concreto, porque existe uma consciência aqui para observar ele. Sem um observador, tudo não passa de uma grande nuvem de possibilidades. Ou seja, segundo essa teoria, coisas que a gente acha que são a base de tudo, tipo o espaço, o tempo, a matéria, na verdade, são ferramentas que a nossa mente usa para dar algum sentido à realidade. É uma ideia de explodir a cabeça, que desafia quase tudo que a gente acha que sabe. Então, com essas duas ideias tão poderosas e tão opostas na mesa, como é que se vive uma vida com sentido? De um lado, o mundo nos molda. Do outro, nós moldamos o mundo. E agora?
Bom, as fontes que a gente analisou mostram dois caminhos principais para navegar nessa tensão. De um lado, o caminho da razão de Kant. Do outro, o caminho da virtude, inspirado por pensadores como Piper. Os dois buscam ordem, mas a fonte dessa ordem é bem diferente. O primeiro caminho é basicamente construir uma fortaleza por dentro. É usar a disciplina e a razão para criar uma estrutura interna tão forte, tão sólida, que as tempestades do mundo lá fora não consigam nos derrubar. Já o outro caminho, bom, ele é menos sobre construir muros e mais sobre cuidar de um jardim interior. Em vez de resistir ao que vem de fora, o foco é em nutrir um caráter tão virtuoso, tão bom, que ele floresce e dá sentido a tudo, não importa o que esteja acontecendo do lado de fora. E aí, qual lado está certo então? O mundo nos molda ou nós moldamos o mundo? A conclusão, talvez, seja que essa é a pergunta errada. Não se trata de escolher um lado como a verdade absoluta. A grande sacada, talvez, não seja resolver esse quebra-cabeça, mas sim aprender a participar dessa interação constante, dessa dança linda e desafiadora entre ser moldado pelo mundo e moldar o mundo a partir de dentro. E é assim que a gente vive, né? Navegando o tempo todo entre esses dois polos, as estruturas externas que nos definem e o poder interno que temos para nos definir. A verdadeira sabedoria, talvez, seja saber a hora de resistir e a hora de criar. E isso tudo deixa no ar uma pergunta final para a gente refletir. Nessa dança entre o nosso mundo interior e o mundo lá fora, quem tem conduzido e quem tem sido conduzido?